expected the world, but it flew away from. Pessoal, me chamo Cleiton Luan. Eu tenho um canal no YouTube, Leiteria Nossa Senhora Aparecida. Eu tenho colocado alguns vídeos mostrando um pouco do nosso trabalho, um pouco do que a gente faz aqui. Nossa propriedade localiza na cidade de Baiti, Paraná, no norte do estado. Trabalhamos com produção leiteira desde 2007. E hoje eu vou contar um pouquinho de como foi que surgiu a leiteria e como a gente está hoje, a situação da propriedade hoje. Adquirimos essa propriedade no final do ano 2000, início de 2001. A partir daí a gente trabalhava apenas com gado a campo, com gado comum, bem rústico. Em 2007 tivemos a oportunidade de um trabalho com laticínio que coletava o leite na região. Iniciamos um projeto junto com o laticínio e a Embrapa, que na época fazia um serviço, um trabalho mais tecnificado na região. A partir daí começamos a desenvolver um trabalho mais assistido na propriedade em relação à produção leiteira. Fomos aos poucos trocando o gado, que na época era um gado simples, um gado mais rústico, nada voltado para o leite, até porque na época a região não tinha nada voltado à produção leiteira. A pecuária leiteira que a gente via era bastante distante aqui da nossa realidade. Então até isso foi um dos pontos que o laticínio na época investiu na região. Então a gente começou a partir daí a modificar um pouco o gado, a modificar a forma de trabalho. Trabalhávamos muito naquela época, mas pouco desenvolvido. Era algo muito braçal e pouco técnico. Então, com essa assistência técnica, a gente começou a desenvolver e começou a ver na propriedade a possibilidade de crescimento. Meu pai, na época, a situação financeira não era das melhores. A gente passava por algumas dificuldades. Isso, quem conhece a leiteria, quem conhece a nossa família, sabe do que a gente está falando. Aqui na propriedade trabalhamos familiarmente, eu e minha família, meu pai, meu irmão e as esposas. Então a gente está tocando, consegue fazer alguma coisa na atividade em cima da propriedade, que é uma propriedade pequena, por ser familiar. Então funciona assim o nosso trabalho. Eu, meu pai e meu irmão ficamos com um trabalho mais a campo, atendendo o gado, e a parte mais financeira fica por minha conta. Minha esposa, a esposa do meu irmão e minha mãe, elas ficam mais responsáveis pela ordenha. Hoje a propriedade trabalha em cima de 2 ordenhas, uma no período da manhã, de madrugadinha, e outra na parte da tarde, quase no final da tarde. E o sistema de trato hoje da propriedade são 3 tratos diários de manhã, após a ordenha da manhã, um trato no meio do dia e o terceiro trato no final da tarde. Agora esse gado está comendo o terceiro trato, que vai passar até a madrugada. Esse é como tem sido feito esse trabalho desenvolvido hoje. E voltando lá, como eu vinha falando, naquela época a dificuldade financeira era grande, não tínhamos muito recurso, nem tanto dentro da propriedade quanto fora, já por não ter nada voltado à produção de leite na região. Então a propriedade era até então de 5 alqueires. Aí com o trabalho sendo desenvolvido, tivemos a oportunidade de comprar mais 2 alqueires de um vizinho,
resolveu se dispor da propriedade dele. A gente então comprou essa propriedade e aumentou o tamanho da nossa área de trabalho para 7 alqueires. Mas ainda assim, a gente, conforme o tempo foi passando, fomos evoluindo, o gado foi aumentando, as necessidades foram se tornando de aprimoramento. Na época a gente trabalhava com o corte de cana, era o cana de açúcar, o trato do gado principal. Hoje a principal fonte de alimentação do gado é a silagem de milho. Então na época, por a gente trabalhar muito com o corte de cana, foi se tornando mais difícil o trabalho. E a família, por mais que na época era pequena, nós éramos mais jovens, eu ainda criança, meu irmão já um pouco mais velho, e acaba ficando um trabalho mais puxado por meu pai na época. Então a gente foi modificando, conquistando algumas coisas, né? Mudamos de leite que era tirado à mão, passamos para a ordenha, conseguimos uma estrutura em um barracão um pouco mais adequado para a produção de leite. O trato era feito, como eu disse, o corte de cana, o cana de açúcar, que era a base principal do trato, e o sistema de piqueteamento, que na época a gente utilizava muito, que a gente podia fazer o trato rotacionado, rotacionava o gado nos piquetes, e também na época de inverno era colocado os coxos para fazer o trato rotacionado. Então o gado comia a cana de açúcar direto no piquete, elas nem saíam do piquete. Então hoje a gente modificou isso, piqueteamento a gente praticamente não trabalha mais, somente com alguns lotes de novilhas que trabalham na área piqueteada. O restante do gado, o principal gado em produção, é somente coxo. Agora final do ano de 2018, começo do ano de 2019, conseguimos fazer uma pista de trato para confortar mais o gado. A gente sofria bastante em épocas de chuva, a questão do barro, a dificuldade do gado, e a alimentação do gado decaía muito nessa época, principalmente em épocas de chuva, por conta da dificuldade dos animais, que sofriam bastante para chegar até o coxo, de onde era colocada a ração. Então, graças a Deus, a gente conseguiu, no final do ano de 2018, conseguimos fazer essa pista de trato. Já melhorou bastante, ajuda bastante a propriedade. Do que a gente ainda tem vontade de fazer, é o que a gente está buscando, aumentar a produção. Quando a gente começou lá em 2007, a produção aí não passava dos seus 40 litros por dia. Então, antes a gente tinha uma produção menor ainda, mas quando começamos o trabalho, a produção não passava dos seus 40 litros de leite por dia. Hoje a produção da propriedade gira em torno de 1.700, 1.500 litros por dia. A nossa intenção é aumentar essa produção conforme a capacidade do nosso gado. O rebanho hoje, todo crioulo daqui da propriedade, é um gado que segue um acasalamento bem planejado. Então a gente trabalha desde quando começamos em 2007 em cima de genética e buscando melhorar o gado. Nosso rebanho hoje, a maioria do gado é Gersolando, da raça Gersolando. Esses animais hoje estão produzindo em média 24 litros de leite por dia, numa dieta aí baseada em cima de silagem de milho. Esse é um pouquinho do nosso trabalho, do que a gente vem fazendo. Eu espero estar colocando mais alguns vídeos e contando mais um pouco do que a gente faz aqui na propriedade. Conto com vocês, se vocês puderem nos ajudar, deixe seu like, comente, compartilhe, repasse nossos vídeos, ajude a divulgar o que a gente faz, o nosso trabalho, que hoje é pouco reconhecido
tanto pela sociedade quanto pela mídia, pelos governantes.